Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da política brasileira, o nosso federalismo. Pode parecer um tema meio denso, mas na verdade é uma história e tanto, cheia de reviravoltas sobre poder, dinheiro e com raízes que vêm, olha, de quase 900 anos atrás. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1.000.000. O Brasil é de fato uma federação? Bom, no papel, com certeza. O nome oficial do país é República Federativa do Brasil. Só que, como a gente vai ver, o nome nem sempre conta a história toda, não é mesmo? E aqui está o paradoxo, preto no branco. A teoria, aquela dos livros, diz que numa federação o poder é dividido, é uma parcelia. Mas a realidade brasileira, bem, ela mostra uma concentração de poder gigantesca lá em Brasília, no governo central. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa pegar uma máquina do tempo. E essa viagem, olha, ela não começa aqui. Ela começa lá em Portugal. Vamos nessa! A primeira peça desse nosso quebra-cabeças vem justamente do nosso passado colonial. Foi Portugal que nos deu o Manual de Instruções Político Original. E esse manual, ele já veio com um capítulo bem grande sobre poder centralizado. E sabe o que é super interessante aqui? É que Portugal foi meio que na contramão da Europa da época. Enquanto todo o resto do continente era um monte de feudos com nobres mandando cada um no seu pedaço, Portugal precisou se unir e se centralizar muito cedo para sobreviver, para lutar pela sua independência. Então essa ideia de um centro forte, de um rei com todo o poder, acabou virando o DNA político deles. E esse DNA, claro, foi exportado diretamente para o Brasil. Essa citação resume tudo perfeitamente. O Brasil não nasceu como os Estados Unidos, por exemplo, onde vários estados independentes se juntaram e formaram um país. Não. O Brasil já nasceu de cima para baixo, com uma autoridade central única que ditava as regras para todo o território. Foi um modelo que já veio pronto de Portugal. E essa mania de centralização não acabou com o fim da colónia, muito pelo contrário. Se a gente der uma olhada rápida na história do Brasil, vamos perceber que sempre existiu uma espécie de força gravitacional, um ímã gigante puxando todo o poder de volta para o centro, para a capital. Mesmo depois da independência, o modelo continuou firme e forte. O Império do Brasil era super centralizado. O imperador, lá do Rio de Janeiro, dava as cartas, e as províncias, que eram os estados daquela época, tinham pouquíssimo espaço para tomar as próprias decisões. Aí veio a República, que até tentou criar uma federação nos moldes dos Estados Unidos. Mas na prática, o poder só trocou de mãos. Continuou super concentrado, só que agora com as elites de São Paulo e Minas Gerais no comando. E tem um detalhe que é simplesmente genial. O primeiro presidente, o Marechal Deodoro, estava tão acostumado com o sistema antigo que foi tomar posse usando as medalhas que ganhou do Império. Isso diz tudo, né? E depois, claro, tivemos momentos em que essa tendência centralizadora foi ao extremo. Tanto na era Vargas quanto no regime militar, a ideia de federalismo foi basicamente jogada pela janela. O poder foi concentrado de uma forma brutal no governo federal e a autonomia dos Estados foi praticamente eliminada. E tudo isso nos traz ao grande ponto de virada da nossa história. Depois de tantos anos de autoritarismo e centralização, a Constituição de 1988 apareceu como uma grande promessa. Foi uma tentativa muito clara, muito deliberada, de quebrar esse ciclo histórico e construir uma democracia de verdade, de baixo para cima. A filosofia por trás da Constituição de 88 é algo que os especialistas chamam de constitucionalismo transformador. A ideia aqui não era só criar um livro de regras para o governo, não. A ambição era usar a Constituição como uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade, para garantir direitos e para consertar as injustiças do passado. Era um projeto muito ousado. E aqui a gente vê os objetivos práticos dessa filosofia. Era um plano para literalmente desmontar a velha máquina centralizadora. A ideia era tirar poder do presidente, dar mais força para o Congresso, para os estados e principalmente para os municípios. E a chave para tudo isso era descentralizar não só o poder político, mas o mais importante, o dinheiro. Só que, como diz o ditado, quem controla o dinheiro controla o jogo. A batalha mais importante pelo federalismo no Brasil não ia acontecer nos discursos políticos, mas sim nas planilhas de orçamento. O plano parecia perfeito e muito direto. Os dois impostos que mais arrecadavam para a União, que eram o Imposto de Renda e o IPI, passariam a ser divididos de uma forma muito mais justa com os estados e municípios. A lógica era simples. Com mais dinheiro no caixa, eles teriam mais liberdade e autonomia. Então vem a pergunta. Por que esse plano não funcionou como esperado? Esse gráfico aqui mostra a realidade de hoje. Décadas depois da Constituição, o governo federal ainda fica com a maior parte do bolo.
cerca de 60% de tudo que é arrecadado. Aquela descentralização financeira, que era a grande promessa, nunca aconteceu de verdade. Mas o que foi que deu errado? A resposta foi uma jogada de mestre, uma manobra fiscal muito inteligente. Vendo que estava perdendo receita dos impostos que tinha que dividir, o governo central começou a criar e aumentar um outro tipo de arrecadação, as chamadas contribuições sociais. E qual era a grande brecha na lei? É que essas contribuições não eram tecnicamente impostos, então o dinheiro delas não precisava ser dividido. Com isso, a União criou uma fonte de dinheiro só para ela, deu a volta na Constituição e puxou o poder financeiro todo de volta para Brasília. E isso nos traz para a situação atual. O federalismo brasileiro é uma obra em andamento, uma grande transformação que começou lá em 1988, mas que claramente ainda está bem longe de terminar. Essa metáfora aqui é simplesmente perfeita para descrever a situação. O nosso federalismo ainda está gatinhando. É uma imagem muito forte, porque mostra que a gente até tem a estrutura de uma federação no papel, mas na prática ela ainda não consegue andar com as próprias pernas, porque o peso do poder central é grande demais. E essa ideia de gatinhar se conecta com um conceito que os especialistas usam, o de que a transformação das instituições do Brasil ainda é uma tarefa pendente. A Constituição de 88 deu o pontapé inicial, mas o jogo para se tornar uma federação de verdade, na prática, ainda está rolando. E no fim, a gente fica com essa grande questão. Depois de uma história tão longa de centralização e com uma promessa tão forte de mudança na Constituição, o que falta para que o Brasil encontre um equilíbrio de poder mais justo? O que é preciso para que a nossa federação consiga finalmente ficar de pé sozinha? A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai definir o futuro da democracia brasileira.